trazendo agora no seu pensamento, trazendo no seu coração tudo aquilo que motivou você a estar aqui nessa noite. Se você veio para pedir, se você veio para agradecer, se você veio buscar mais de Deus para a sua vida, se você veio buscar mais momentos de intimidade e buscar mais a presença de Deus, se entregar mais ao Senhor, vá trazendo tudo isso ao seu coração. E ao traçar esse gesto sobre nós, sobre o nosso corpo, clamando a Trindade Santa, que você possa já ir apresentando tudo isso na presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos no gesto de amor e adoração, para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos no gesto de amor e adoração. Eu quero convidar você, irmão e irmã, a falar para o Senhor com suas próprias palavras esse momento de oração. Ir entregando para o Senhor, vai dizendo a Ele tudo aquilo que você quer depositar nas mãos do Senhor nessa noite. Vai dizendo: Senhor, eu quero nessa noite entregar a minha vida por inteiro, Senhor, o meu coração, as minhas preocupações, essas situações que eu tenho vivido na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Eu quero entregar nas Tuas mãos nessa noite, Senhor. Tudo o que tenho, tudo o que sou, entrego na Tua presença, Senhor. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu venhas cuidar de mim. Volta o Teu olhar para mim, Senhor, nessa noite, nessa hora. Volta o Teu olhar misericordioso sobre nós, Senhor. Vá dizendo, irmão, vá declarando ao Senhor, vá entregando a Ele todas as suas preocupações. Corações angustiados, corações magoados, feridos, vá apresentando para o Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Entrego nas Tuas mãos, Senhor. Entrego-os nas Tuas mãos nessa hora, Senhor. Vá orando. Eu Te entrego, Senhor, a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Da maneira como eles vieram, como chegaram, Senhor, Tu conheces o coração de cada um. Por isso, nessa noite, Senhor, vem derramar a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção sobre cada um de nós.
quando eu me preparava e orava por esse momento de oração, o Senhor colocava bem forte no meu coração para nós clamarmos pelo nome de Jesus. No iniciar desse grupo de oração, nesse momento de oração, eu quero convidar você a clamar o nome poderoso de Jesus sobre toda situação, sobre toda dificuldade, sobre a sua vida. Clama o nome de Jesus, para que o Senhor venha em nosso auxílio, para que o Senhor venha em socorro nos nossos momentos de dificuldade. Vamos clamar o nome de Jesus, esse nome poderoso, nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos cantar essa canção, vamos cantar esse nome e fazer da nossa oração. Vamos cantar forte. Jesus, Jesus, mais uma vez, Jesus, Jesus, basta mencionar teu nome, vamos cantar. Basta mencionar teu nome, basta mencionar seu nome, basta mencionar seu nome, mais uma vez, basta mencionar teu nome, basta mencionar teu nome. As cadeias se rompem, o deserto floresce, o vento se acalma, o impossível acontece. As cadeias se rompem, o deserto floresce, o vento se acalma, o impossível acontece. É o próprio Jesus que toca os nossos corações nessa hora. Esse nome poderoso que nós clamamos, e cada vez que nós repetimos Jesus, 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 era como se o Senhor fosse tocando mais profundamente no nosso interior. Nós clamávamos Jesus, Jesus, e o Senhor ia derramando sobre nós o seu Espírito Santo. É Ele quem nos dá o Espírito Santo. E cada vez que nós rezamos e cantamos e pedimos, clamamos o nome de Jesus, você pode sentir, irmão e irmã, a presença do nosso Senhor. Sinta nessa hora, sinta-se tocado pelo Senhor. Sinta o seu coração, coloque a mão no seu coração
E sinta que o Senhor quer falar contigo nessa hora. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Por isso eu convido você a orar. Você que ora em línguas, ore agora, irmão. Ore. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Derrame a sua vida na presença do Senhor. Dá livre acesso a Jesus para que Ele possa operar na sua vida. Dê livre acesso ao Senhor para que Ele possa tocar no seu interior, naquela situação onde você não consegue. Jesus pode. Você não consegue com suas forças, eu não consigo com as minhas forças, mas Jesus, Ele pode todas as coisas. Isso. Ora, irmão. Ora, irmã. Vamos cantar o nome de Jesus. Canta com força. Basta mencionar teu nome. Vamos cantar. Basta mencionar teu nome. Basta mencionar teu nome. Basta mencionar teu nome. Basta mencionar teu nome. As cadeias se rompem. As cadeias se rompem. O deserto floresce. O vento se acalma. O impossível acontece. As cadeias se rompem, o deserto floresce, o vento se acalma, o impossível acontece. Coloca a mão no seu coração e vai dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tocar o meu coração. Obrigado por soprar sobre nós a tua unção, a tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ter um encontro contigo, Senhor. Sentir a tua presença,
Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamar o nosso pregador de hoje. Vamos estender as nossas mãos, irmãos, sobre o nosso irmão e vamos pedir que nessa noite o Senhor possa usar desse servo como instrumento poderoso para cada um de nós, que ele possa ser profeta da palavra do Senhor, que Nossa Senhora interceda para que ele seja conduzido totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite. Eu quero convidar você a ficar em pé mais um instantinho, por favor. A palavra vai dizer que o Espírito Santo é aquele que revela toda a verdade acerca do mundo, acerca do pecado, acerca de Deus. Se não temos essa ação do Espírito, se não deixamos o Espírito se mover, nós permanecemos em uma cegueira espiritual, que em outro momento vamos ver na vida de São Paulo. São Paulo, depois que tem aquela experiência, do encontro com o Senhor, ele vai ser batizado no Espírito pela oração de Ananias e cai as escamas dos seus olhos. Nós queremos pedir ao Espírito que ele nos conceda essa experiência nessa noite, de cair as escamas dos nossos olhos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. Por isso eu quero convidar você, assim como terminamos um outro momento, mas na sequência, a permanecer com a mão sobre o seu coração e pedimos que o Espírito de Deus se mova aqui, se mova neste lugar, que Ele venha nos curar, que Ele venha nos libertar, que Ele venha nos guiar. Cantemos. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus. E juntos, com toda a intensidade do nosso coração, clamemos: move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, Senhor. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Mais uma vez, move-te em mim, juntos. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E com os teus braços erguidos, diga: vem, Espírito Santo. Vem te mover na minha vida. Vem curar, vem libertar o meu coração.
Vem mesmo, Senhor, arrancar as escamas dos meus olhos. Vem preparar o meu coração para a palavra que será anunciada. Vem, Senhor. Não quero que esta noite seja apenas mais uma noite, mais um grupo de oração, mas que esta noite seja uma noite decisiva na minha vida. Eu te clamo, Espírito Santo de Deus. Vem dos quatro cantos do céu e da terra. Vem realizar uma obra nova no meu coração nesta noite. Transforma o deserto do meu coração em um vergel, em uma floresta. Só tu podes dar vida onde não há vida, onde está tudo morto, onde está tudo seco. Transforma, Senhor, os ossos secos em um povo santo, um povo eleito, em um exército, Senhor. Vocês, o povo de Deus, clama, move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te. Ó doce hóspede da alma, ó doce Espírito Santo, eu te dou liberdade para agir na minha vida, para agir no meu coração. Só te peço uma coisa: não me deixe sem um toque do teu amor. Obrigado, Senhor. Nós podemos ir nos assentando. Diga para a pessoa que está do seu lado: a medida do agir de Deus é você quem dá. Se eu estivesse do seu lado e ouvisse você falar desse jeito para mim, eu caía duro agora. Foi desanimador. Desanimador. Diga para a pessoa que está do seu lado, de preferência com bons modos, olhando nos olhos dela, diga assim: irmão, a medida do agir de Deus é você quem dá. E sabe por quê? Olha só, sabe por quê? Porque você é livre. Você é livre. Deus respeita a sua liberdade. Deus não vai violar o seu coração. Deus não vai violar esse espaço sagrado chamado livre-arbítrio. Não vai. Ele vai esperar pela sua decisão. Ele vai esperar pelo seu consentimento. Ele vai esperar pelo seu sim. Só que é muito estranho nós virmos a um lugar como este, a um grupo de oração, onde vamos clamar a presença de Deus, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos toque, clamar o nome de Jesus, ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Vamos pedir que Ele olhe por nós, mas nós nos fechamos, vemos a cachoeira da graça ser derramada na vida do irmão que está ao nosso lado, e nós não nos abrimos para que ela se derrame na nossa vida. Eu não sou melhor que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus, nós somos todos por Ele amados plenamente. Na vida de todos, Deus quer fazer a obra. Na vida de todos, Deus quer se derramar. Mas Ele espera o nosso sim. E nós vemos isso na vida de Maria.
O anjo chega para Maria, saúda ela, fala dos planos de Deus e fica: e aí, Maria? Ela diz: sim. Só que enquanto ela não disse, o céu inteiro esperava por uma resposta. Por isso, a medida, a intensidade do agir de Deus na nossa vida, somos nós que vamos dar. Quanto mais eu me abro, mais Deus faz. Quanto mais eu me fecho, menos Deus faz. Se eu abro uma fresta, é por uma fresta que entra a luz do sol. Se eu abro toda a porta, é pelo vão de toda a porta que entra a luz do sol. Então, está nas nossas mãos. Amém? A palavra que vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7. A partir dela, vamos meditar esta noite. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 1. Enquanto você procura, permita-me me apresentar. Meu nome é Geberton Teixeira, eu sou casado, tenho 3 filhos, 35 anos de idade. Eu faço parte da renovação há um pouco mais de 20 anos, praticamente 22 anos. Eu sou leigo consagrado, fundador de uma comunidade de vida, aliança chamada Comunidade Filhos da Cruz, que tem 15 anos a nossa comunidade. Estamos em fase de aprovação diocesana agora. Eu, por graça de Deus, somente por graça de Deus, eu vivo da missão. Eu sustento a minha família, eu sustento a minha casa, sustento a minha comunidade da missão, e já são 17 anos que Deus tem carinhosamente cuidado de mim e dos meus, anunciando o Evangelho por vários lugares no Brasil, graças a Deus. Mas é sempre a palavra, ela é sempre nova, ela sempre nos interpela de uma maneira diferente, e hoje eu senti a grande dor de barriga por estar aqui pregando para vocês. Eu pertenço esqueci de me dizer, eu pertenço à Arquidiocese de Porto Alegre, moro em Guaíba, e então vir para cá, eu acho que é a segunda vez que eu venho no grupo aqui, né? É uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, então dá uma dor de barriga na gente, né? Mas a palavra, sempre nova, deseja nos interpelar mais uma vez. Nós vamos falar sobre o pecado, um tema que é um tanto quanto desagradável de se ouvir, porque ninguém gosta muito de ouvir falar sobre o pecado. Mas essa pequena palavrinha, ou melhor, o que ela concentra em si, pode nos roubar um bem eterno. Então é indispensável que meditemos sobre o que é e o que ele faz na nossa vida. No Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 1 e seguintes, diz assim: ora, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição: lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogaram: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de São Mateus, essa mesma experiência, esse mesmo momento, ele é relatado com alguns detalhes a mais. E São Mateus acrescenta ainda que Jesus disse que o que mancha o homem não é o que entra no homem, porque o que entra no homem é jogado fora em um lugar que ninguém sabe, num lugar secreto. Mas o que mancha o homem é o que sai da sua boca
porque aquilo que sai pela sua boca vem do seu coração. E aí ele diz que do seu coração brotam ódio, homicídios, assassinatos, adultério. Todas essas impurezas brotam do coração do homem. Só que se nós pegarmos Provérbios 4, versículo 23, nós vamos ver o autor sagrado dizer assim: guarda teu coração acima de todas estas coisas, porque dele provém a fonte da vida. Ora, fica uma pergunta: em dado momento o coração é fonte de vida, em dado momento o coração é fonte de morte. Por que isso? Que incoerência bíblica, vamos dizer assim, é esta? Para o autor de Provérbios, o coração é fonte de vida, de toda a vida. Para Jesus, o coração é fonte de morte, porque o que mancha o homem, mancha no sentido de pecado, é o que sai pela sua boca, que vem do seu coração. O que você acha? É fonte de vida? Fonte de morte? Qual das duas? Não acha nada? O que você acha? Quem acha que é fonte de vida? Levanta a mão. Quem acha que é fonte de morte? Levanta a mão. Tá aí. Não acham nada. Estou completamente perdido. É as duas coisas. As duas coisas. Ele tem a capacidade de ser fonte de vida e de ser fonte de morte. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que as nossas paixões humanas, as nossas misérias, não são nem boas nem ruins. Elas são neutras. No entanto, se eu cedo à tentação, ela se torna um pecado. Se eu deixo o Espírito me conduzir, ela se torna uma virtude. O barro é vai depender na mão de quem eu vou colocar o barro para ele ser bom ou ruim. O meu coração, por isso ele fala acima de todas as coisas. Se eu guardo o meu coração acima do que é mundano, do que é baixo, vil, pecaminoso, ele se torna, portanto, fonte de vida. Mas se o meu coração está no que é vil, passageiro, efêmero, naquilo que é baixo, então o meu coração se torna fonte de morte. E veja que Romanos 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E que Jesus vai dizer em outro momento no Evangelho, que não é para nós termos medo de quem mata o corpo, mas é para termos medo de quem mata a alma, o espírito. De que morte então é esta que Jesus está falando? Se ele fala que não é para termos medo de quem mata o corpo, de que morte é para termos medo? Muito simples. Deixa eu perguntar para você: qual é o sentido da sua vida? Por que você vive? Por que você levanta todo dia de manhã? Qual é a razão da sua existência? Aquela velha pergunta existencial: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Já buscou essa resposta? Já encontrou essa resposta? Porque o sentido da minha vida não pode estar nessa cadeira. Não pode. Porque se alguém vir aqui e levar embora a minha cadeira, leva embora o sentido da minha vida. Eu tenho 3 filhos: a Joana, o Murilo, que amanhã está fazendo 9 anos de idade, e tenho o Tobias, de 1 ano e 7 meses. O Tobias, ele é assim, gostoso, sabe? Gordinho, uma delícia. Ele não é o sentido da minha vida. Porque o meu filho, ele é de carne e osso. E se de repente
acontece alguma situação na qual a vida do meu filho é ceifada, que ele morra. Vai-se o sentido da minha vida com ele? Não pode. Mas para alguns o sentido da sua vida é uma faculdade, realizar, conquistar um canudo, uma graduação, fazer uma faculdade. Quando termina a faculdade, e agora? Qual é o sentido da minha vida? Comprar um carro, compra o carro, e agora? Qual é o sentido da minha vida? Ter uma casa, conquista a casa, e agora? Qual é o sentido da minha vida? Por isso Jesus vai dizer que o seu coração, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E obviamente, se ali está o meu tesouro, o que nós fazemos com um tesouro? Se algo me é valioso, é caro, é importante para mim, o que eu faço? Eu boto segurança, eu vou cuidar, eu vou proteger aquilo, porque aquilo é caro para mim. Jesus está dizendo que o nosso tesouro não pode estar nas coisas de baixo, nas coisas terrenas, porque senão nós diminuímos, nós subtraímos o sentido da nossa existência. Qual é o sentido da nossa existência? Qual é a nossa vocação? Nossa vocação, o catecismo vai dizer que a nossa vocação é revelar a face de Jesus Cristo em meio ao mundo. Traduzindo, ou parafraseando São Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz que a nossa vocação é a santidade. O sentido da nossa vida é Deus, o único que não pode ser tirado de nós. É verdade, mas nós podemos ser tirados de Deus. Se não é possível tirar Deus de nós enquanto sentido, é possível sim nos tirar de Deus, nos roubar de Deus. Diz o Evangelho, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, mas o outro, o encardido, o inimigo, é aquele que veio para roubar, matar, destruir. Então veja, existe um mundo espiritual e nós estamos no meio dele. Claro que falar sobre pecado no mundo de hoje é pedir para ser apedrejado, porque o conceito de pecado hoje, existe uma mentalidade no tempo atual, e que querem dizer que o pecado é subjetivo, que o pecado não existe de fato. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja, partindo da palavra, ela diz que a relação sexual, ela é um ato sagrado, tão sagrado que a carta de Hebreus fala que a cama do casal é imaculada, do casal casado, sacramentado, que a cama do casal que tem o sacramento do matrimônio, ela é imaculada. Só Maria é chamada de imaculada, que a cama daquele casal não tem mancha, ela é sagrada, que o que eles ali fazem é sagrado, a relação sexual entre homem e mulher. Mas aí a sociedade quer nos fazer engolir que o que vale é o tal do amor. Se eles se amam, que mal tem? Se eles se amam, qual é o problema? Ótimo. Partindo daí, começou aquela bagunça toda de homem com homem, mulher com mulher. Agora, os conceitos estão sendo um pouco ampliados. Agora, nós temos, se não me engano, o ano passado, na Europa, foi aprovado por um dos países europeus aquilo que se chama de zoofilia. Sabe o que é zoofilia, né? Relação sexual com animal. Aprovado por lei. Mas não tem problema, não descemos o suficiente. Tem um país que está tramitando um processo de lei, se não estou errado, é a Holanda,
para aprovar a necrofilia. O que é necrofilia? Relação sexual com um cadáver. Não seja preconceituoso, meu irmão. Eles se amam. Nós vamos aceitando, porque querem dizer para nós que aquilo que era pecado lá não é mais pecado hoje, porque a humanidade evoluiu. Amado, entenda uma coisa: pecado sempre será pecado. O pecado é uma ofensa grave a Deus. O pecado é uma ruptura grave com Deus. A igreja, por sua misericórdia, estabeleceu, vamos dizer assim, grave, leve, venial, mortal. Mas São João da Cruz diz: todo pecado gera morte. Santo Agostinho diz que se nós não tememos ao cometer os pecados leves, então que pelo menos tremamos ao contá-los, porque ele diz: um punhado de grão faz um montão. Você vai amontoando grãos pequenos, vai amontoando, quando você vê, tem um monte. Mas que mal tem? Todo mundo faz. Todo mundo faz. O conceito de pecado, que sempre foi pessoal: eu peco, sou eu quem faz. A humanidade quer mudar para pecado social. Todo mundo faz. Saudoso Papa São João Paulo II, quando esteve no Monte Galgano, na Itália, santuário de São Miguel Arcanjo, ele falava assim: a grande tática do demônio foi transformar o pecado que é pessoal em um pecado social. Aí ele fez com que as pessoas acreditassem que ela já não tem mais culpa, porque todo mundo faz. E se eu não sinto mais o peso do pecado, eu não luto mais contra o pecado. Só que ele continua produzindo o seu efeito. E qual é o efeito do pecado? É a morte. Mas que morte é essa? O sentido da nossa vida é Deus. Fomos criados por Deus e para Deus. Deus é a vida. Ele é a vida, a fonte da vida. Morte é estar privado de Deus. Morte eterna é estar eternamente afastado de Deus. Mas Geberton, Deus é misericórdia. Beleza. Mas ele fala para Santa Catarina de Sena: eu sou a mais perfeita justiça. Eu sou misericórdia, mas eu sou a mais perfeita justiça. Sabe, meus amados, nós temos medo muitas vezes, e moralmente não costumamos cometer grandes pecados, porque dizia São João Paulo II no mesmo discurso: o diabo não quer que você cometa grandes pecados. O diabo não quer que você mate. O diabo não quer que você esquarteje alguém. Ele não quer que você cometa grandes pecados. Porque se você comete um grande pecado, a chance de você ter uma grande contrição é maior. Então qual é a tática do demônio? Pequenos pecados. Porque vai cometendo pequenos pecados, e aí o catecismo da igreja vai dizendo algo interessantíssimo: o pecado gera propensão ao pecado, e conforme vai se vivendo ele, vai se praticando, ele gera vício, e ele vai gerando uma torpeza. Uma pessoa torpe é uma pessoa que chega ao ponto de dizer assim: nada a ver o que ele está falando. O que tem se as pessoas se amam? O que tem se divorciar? O que tem pegar um pouquinho a mais na balança? Ou o que tem que meter a mão no Brasil, as duas mãos no Brasil, e roubaram? O que tem? Aliás, qual é a diferença entre eles que estavam no governo e roubaram volumes grandes,
E a diferença daquele que tem um comércio e rouba na meia nota, não declara valor integral do produto que vende. Qual é a diferença? Nenhuma. Ou uma. A diferença seria apenas o montante que rouba. E a ocasião? Às vezes eu me pergunto, será que eu, Geberton, se estivesse no lugar, seja do Lula, seja da Dilma, seja do Temer, será que eu, Geberton, faria diferente? Ou será que, tendo aquela oportunidade, vendo aquele monte de dinheiro, também não armaria um esquema para ganhar o meu? Ao olhar para a nossa vida do dia a dia, tem aquela maldita prática do tal jeitinho brasileiro, onde a gente sempre dá um jeito de ganhar um pouquinho a mais em cima do outro. São pecadinhos, são porções pequenas, que lá no final vai ser imputado um a um sobre a nossa conta. E não adianta dizer, Senhor, eu não sabia, eu não tinha entendimento, porque a igreja fala que a ignorância, ela pode ajudar no juízo. Só que quando vamos estudar a ignorância, tem a ignorância vencível e a invencível. A invencível é uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome de Down. Ela pode até praticar atos, fazer coisas, falar coisas, mas pela sua incapacidade intelectual, ela não consegue ter uma maturidade humana suficiente para responder. Mas eu não. A minha ignorância, ela é 100% vencível, porque nós temos Bíblia, nós temos livros, tem o Dr. Google, nós temos acesso a um monte de informação, um monte de sites que estão aí disponíveis para pesquisarmos e estudarmos. Então a minha ignorância, ela é vencível, já não serve para abonar a minha culpa no juízo. E o pior de tudo é que, tipo assim, alguns disseram e até cantaram: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai vivendo, porque o que importa é você ser feliz aqui. O que importa é você viver bem aqui, independente do que você faz, independente por cima de quem você passa, independente de quem você logra, aqui é o importante. Só que, amado, quando nós chegarmos diante de Deus, a teologia ensina assim, que o juízo, nós vamos ser elevados à plenitude da verdade. E ao sermos elevados à plenitude da verdade, nós vamos ver os 10 mandamentos, e nós vamos começar a nos acusar diante dos 10 mandamentos. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro, não fiz nada disso aqui, não fiz nada aqui também, não fiz nada aqui também. E aí vamos olhar para Deus e vamos dizer: Senhor, eu não mereço entrar no céu. Senhor, eu não mereço sequer entrar no purgatório. Não é Deus quem nos acusa, é a nossa própria vida quem vai nos acusar. E para você ser santo, ou para você vencer o pecado, primeira coisa que nós precisamos é pedir que Deus abra a nossa mente, abra o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está participando da igreja, talvez você exerça ministério na igreja, talvez você seja de família católica, talvez você vem de berço católico. Você está salvo? Está garantida a sua salvação? Sim ou não? Não. Porque este povo me honra com os lábios. A sua devoção a mim não passa de preceitos humanos, diz o profeta Isaías. Mas o seu coração está onde? Longe. Está no que é humano, está no que é passageiro, está no que é vil. Está no pecado. E com a consciência obtusa, com a mente entorpecida,
sequer nos dispomos a lutar contra o pecado. Ontem eu dava um exemplo na pregação de ontem. Eu dizia assim: se a minha esposa não pode pegar o meu celular e mexer em tudo que tem dentro dele, inclusive no WhatsApp, entrar no WhatsApp, entrar no Telegram, olhar todas as minhas mensagens, entrar no Instagram, olhar tudo. Se ela não pode fazer isso e eu ficar bem tranquilo, eu tenho um problema. Eu tenho um sério problema. Porque tem muitos maridos, e hoje em dia, infelizmente, muitas mulheres, que têm grupos no seu WhatsApp, grupos para trocar nudes, grupos para marcar encontros, grupo para trocar pornografia, ao qual é fechado, celular bloqueado, para que a esposa não veja. Ora, se a esposa não pode ver, porque é errado. Mas falando em pornografia, o Brasil conseguiu alcançar o difícil status de primeiro país no mundo onde as mulheres mais consomem pornografia. 48% das mulheres do Brasil consomem pornografia. Mas os homens não se preocupem, alcançamos também o primeiro lugar, são 67% dos homens. Isso quer dizer que 48% das mulheres que estão aqui podem estar consumindo pornografia, e 67% dos homens também. Mas que mal tem, é só para apimentar a relação. Pornografia é pecado grave. Pornografia é pecado mortal. E quem consome de forma consciente peca gravemente, porque alimenta o pecado do outro, mantém o outro em seu pecado. Santa Teresa de Ávila, tendo a sua experiência mística de ir ao inferno, ela volta do inferno e diz: as almas mais horríveis do inferno são aquelas que pecaram na sua sexualidade. São mais feias do que os demônios. Porque a sexualidade do homem e da mulher é o dom que Deus deu para eles, serem imagem e semelhança de Deus. E o demônio vem achincalhando, ele vem destruindo a gente, ele vem avacalhando com a gente. Mas antes de tudo isso, ele criou uma consciência entorpecida, onde nós dizemos: nem tudo é pecado. Isso é exagero da igreja, isso é exagero desses pregadores. Sabe, amado, o problema todo é que quando nós chegarmos diante de Deus, não vai ter para onde nós corrermos, e não vai ter como nós justificarmos, porque Deus conhece toda a verdade. Deus sabe o que você faz escondido no seu quarto, no seu banheiro. Deus sabe o que você faz escondido quando não tem ninguém com você, que você sai com o seu carro e vai dar uma volta. Deus sabe o que você faz, e você sabe o que você faz. E digo mais: não pense que o que vai matar você, o que vai matar a mim, porque eu que prego preciso me cuidar para não cair. E essa semana eu fiquei muito triste com a história de um amigo pregador da diocese lá da Patagônia, que infelizmente o que aconteceu com ele é o que acontece conosco, não necessariamente no mesmo pecado, mas em vários outros. Alimentando a sua carne com pequenos videozinhos pornográficos, alimentando a sua carne com pequenos grupinhos do WhatsApp, alimentando a sua carne com nudes trocados pelas redes sociais, ele traiu a sua esposa, e é um pregador nacional. Não só traiu a sua esposa, como traiu com uma garota de programa. Não só traiu com uma garota de programa, como ainda de Itacuja tirou foto, porque reconheceu ele, porque ele é um pregador nacional. E não obstante a isso, começou a chantagear, porque agora quer usar o nome dele, porque sabe que quando ele cair,
muita gente vai cair com ele. Se você alimenta o pecado, se você alimenta a carne, dizendo não tem problema, é só um pouquinho, é só hoje, é só essa vez, o diabo não está preocupado que você caia hoje, amanhã ou depois de amanhã. Ele vai deixando, dando corda para você se enterrar. Ele vai dando corda para você se enterrar. Talvez você não caia aqui, mas quando você morrer, você vai cair. Quando eu morrer, pode ser que eu caia diante do Senhor. Então, meu irmão, primeira coisa, não dá ouvidos para o mundo não, que está por aí dizendo, nem tudo é pecado, o que vale é o amor, o que vale é que se ama, o que vale é isso, o que vale é o que Deus falou, o que vale é o que a palavra está dizendo, o que vale é ter um coração puro, o que vale é lutar contra tudo aquilo que vem roubar a pureza do nosso coração. Porque o pecado, seja pequeno ou seja grande, ele vai nos matar. Certo dia, vou dar um exemplo para você de consciência moral, pelo menos a minha me acusa. Deixei a minha esposa em frente ao lugar ali, ir no médico, não tem como estacionar naquela rua. Eu disse para ela, eu vou parar lá na rua tal, e tu, até lá, vou levar um tempo, tu me dá um toque, quando tu tiver para sair, tu me dá um toque, eu venho e te pego. Eu fui, vi uma vaga assim, e quando eu fui parar, tinha uma placa dizendo proibido estacionar. Aí eu olhei rápido assim, tinha um cara parado, parei. No que eu parei, que eu desengatei a caminhonete, que eu desliguei, o Senhor disse assim, tu viu a placa? Eu disse, eu vi a placa. O que tu acha? Eu acho que ela disse que é proibido estacionar. Não, só queria saber se tu tinha entendido. Tá bom. Liguei a caminhonete, saí, estacionei no estacionamento do shopping na frente. Mas Geberton, todo mundo faz. Que mal tem? Mas eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Tem um parceria lá, onde eu compro umas madeiras para a comunidade, para uma obra. Liguei para ele e disse assim, cara, manda para mim tantos sarrafos de 7, tal. Ele mandou para mim. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, disse assim, manda a nota que eu já te pago junto. Nada de mandar. Aí eu pensei, ganhei, né? Nem o cara não me cobra. Na hora que eu pensei isso, o Senhor disse, ganhou. Eu sei que tu ganhou. Tá bom, Senhor, vou lá pagar. Aí antes de vir para cá, marquei com ele, quando eu voltar segunda eu vou lá, porque eu disse assim, cara, tu não vai mandar um negócio? Ele, nunca mais que eu ia lembrar, se tu tivesse falado não ia lembrar. Ainda bem que tu é um cara de igreja, né? E se eu não pagasse, e o diabo fosse lá contar que eu não paguei? A minha fé ia ser desmoralizada, a minha igreja ia ser desmoralizada junto comigo. Tá aí. A gente diz assim, mas o fulano faz, por que eu não posso fazer? Guarde no seu coração, pecado é pessoal. Pecado é pessoal. Não interessa se o fulano faz, se o Beltrano faz, se o ciclano faz, não interessa. Pecado é pessoal. E pecado mata, destrói espiritualmente, mas infelizmente o pecado destrói materialmente. Termino com o último testemunho. Eu fui pregar um retiro para casais, que a Fábio teve também, lá numa cidade que é Caldas Novas. Eram 500 casais, um povão assim. E quando eu fui para lá, o Senhor, eu já tinha preparado o meu coração, que é um retiro meio assim diferente. É feito num hotel, num resort, tem piscina. E a parte da tarde do sábado é liberado para os casais irem para a piscina, para beber, para curtir. E eu pensei, caraca, como é que eu faço para conduzir um retiro de manhã, de tarde o pessoal vai para a piscina, e de noite eu tenho que fazer tudo de novo, espiritualizar o negócio, como é que eu não sei. Aí fui rezando, com a graça de Deus, que o Senhor é bom para mim, choveu, o retiro inteiro, ninguém pôde ir para a piscina, aleluia. Mas eu fui pregar e uma das minhas pregações era as paralisias da vida conjugal. E quando eu rezava, Deus foi me falando várias coisas. E tem coisas, gente, que eu sou meio
eu custo a acreditar que acontece no meio do povo cristão. Tem coisa que eu não consigo acreditar, mas eu fui pregar, e se Deus falou, eu vou falar. E comecei a falar dos tais swing, troca de casal, pornografia nos casais e tal, maridos que submetem as suas esposas a coisas esdrúxulas que os caras assistem no filme pornográfico e acham que aquilo é uma realidade, não sabem que aquilo é tudo programado, tudo arquitetado para iludir o cérebro. E fui falando, e bati com as duas mãos. Ótimo, eu sabia que depois eu ia vir embora, não tinha nenhum problema, então eu soquei a bota mesmo. Só que de tarde, sábado, choveu, ninguém foi para a piscina. Aí os pregadores apareceram no salão, e o que aconteceu? Que nem mosca no mel, né? Aí começaram a falar: meu casamento está acabando, porque o meu marido me obriga a fazer isso. Meu casamento está acabando, porque a minha mulher faz isso. Aí eu comecei a perguntar assim: mas quando começou? Foi por uma revista que eu tinha em casa. Depois daquela revista, um filme, alugava outro filme, e fazia isso, e fazia aquilo. Chegamos ao ponto que chegamos. De mulheres que são verdadeiras bonecas sexuais, objetos usados pelos seus maridos, e maridos que são usados também pelas suas mulheres. O fato é que se nós alimentamos o pecado dentro do nosso coração, grave bem o que eu vou dizer para você: vai para o inferno sendo padre, bispo, pregador, missionário, servo de grupo de oração. Porque título não salva ninguém, ministério não salva ninguém. O que salva é o coração convertido. O que salva é a minha luta contra o pecado, diariamente. Teve uma experiência, nós fizemos um galpão na comunidade que tem 45 por 18, todo ele de madeira, bem feito, modéstia à parte. Eu sou um bom pregador no martelo, mas teve um dia que eu estava com pressa, eu queria terminar porque eu estava muito cansado. E aí a gente faz besteira com pressa. Eu me enfiei por dentro de uma escada, botei o prego lá na madeira, pontei o prego, segurei a madeira que já estava um pouco torta, e bati uma, bati duas. Quando o prego firmou, para mim, prego e martelo funciona assim: prego e martelo, você bate no prego e bate com força. Eu bati, pau, e fez assim, ó, tum, acertei no meu dedo, mas acertei com vontade. Quando eu acertei no meu dedo, eu fiz, eu chutava o pé, a escada embaixo, e dava com a cabeça no degrau de cima. Mas eu não falei um palavrão. Sabe aquele, quando você chuta o pé da mesa, pé da cama, cômoda, e que você chuta e você diz: ó Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, aleluia? É aquela experiência que você cerra os dentes e você não fala, porque você quer que o seu coração seja puro. Que nem hoje tivemos a experiência, não sei nem cadê o irmão, alguém entrou de moto aqui xingando o outro irmão que tinha cortado o carro no trânsito. Quantas vezes nós somos cortados no trânsito? Que as pessoas lembram que tem pista só quando elas já estão entrando na rua. Quantas situações desagradáveis que a gente passa no trânsito, e que aquilo parece que nos possui, e a gente fala: vai com Deus, abençoado, Nossa Senhora te acompanhe, né? É isso que a gente fala, né? Minha esposa, um dia, eu falei um negócio, minha esposa estava sentadinha do meu lado, e esposa é esposa, né? Elas têm um dom, que é dar no rim do cara. Aí, me fizeram uma no trânsito e eu soltei o verbo, terminei de falar, ficou aquele silêncio dentro do carro. Daqui a pouco a minha esposa, com aquela precisão cirúrgica, disse assim: muito bem, pregador. Confesso que a vontade que me deu era abrir a porta, chutar para fora, mas me segurei porque ela tinha razão, ela estava certa.
eu prego, mas não luto por viver. Quando ela falou aquilo que me deu um choque de consciência, e o trânsito era a minha ferida, a partir de então, quando eu pegava a chave do carro para sair, eu dizia: Senhor, me ajuda, ou tira todo mundo da estrada, ou me dá força para suportar. Eu entrava e rezava. No começo eu cerrava, eu dava na direção assim, de raiva do que acontecia. Depois eu comecei a dizer: isso, Jerimum, muito obrigado. Sabe o que é Jerimum? Abóbora. Isso. Aí um dia o Senhor disse: eu acho que tu pode ser um pouco melhor. Eu disse: ok. Aí eu comecei a dizer: Deus te abençoe, louvado seja. Hoje não me fere mais. Não estou dizendo que eu não luto, mas não me fere mais. É bom o diabo mudar de lugar para me pegar, porque no trânsito eu boto, como diz o salmista, 2 sentinelas à porta. Porque, irmão, eu não quero perder o céu. Eu não quero perder o sentido da minha existência. Eu vivo aqui para chegar lá. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é um estalo de dedo, acaba. Eu posso amanhã, quarta-feira de manhã agora me confessei, o padre foi celebrar lá, eu disse: padre, o senhor pode atender uma confissão? Ele: claro, tu vai viajar? Ele sabe que sempre que eu vou viajar eu me confesso, porque sabe que aquela coisa lá em cima, tchum. Eles dizem: caso de pouso na água, use o assento. Alguém já viu um avião que caiu na água não ser destruído? Para que tem um assento ali? Não funciona. Então eu vou fazer o quê? Me confessar. Me confessar, lutar, porque eu posso morrer a qualquer instante. Para morrer basta estar ok. Mas não é a morte do corpo que me preocupa, é a morte da alma. E nós brincamos com isso. Nós brincamos com isso porque estamos bem de saúde. Ótimo, o seu corpo pode estar bem. Você pode ser fortão, você pode ser bonitão, bonitona, ter vigor físico, mas a sua alma está podre. Porque é o que diz o Evangelho: sepulcro caiado. E o que é um sepulcro caiado? Por dentro, cadáver, carne dada aos vermes, por fora, um cal, para que os outros vejam. Só que Deus não olha o cal, Deus olha o coração. Guarda teu coração acima de todas as coisas. Guarda teu coração no céu, ancora teu coração no céu, e luta contra tudo aquilo que vem roubar a pureza do teu coração. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero mais uma vez convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. E por que o nosso coração, né? Porque na Bíblia o coração é isso, é o lugar da vida, é o lugar onde Deus está no homem, é o lugar dos sentimentos. Mas também no Evangelho fala: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala com o teu Deus, que Ele te ouve. Só você sabe o sagrado do seu coração. Só você sabe as suas fragilidades. Só você sabe os seus pecados. Só você sabe das suas fraquezas. Por isso eu te convido mesmo: entra no teu coração, fecha a porta dos teus olhos e fala com o teu Deus agora no teu coração. Talvez você possa dizer para Ele: Senhor, eu não tinha consciência do pecado, eu não tinha consciência do mal que o pecado faz, eu não tinha consciência, Senhor, das pequenas atitudes do dia que vão se agravando e vão gerando esta morte espiritual. Na verdade, Senhor, meu coração está entorpecido, porque eu tenho me relacionado com o mundo, me envolvido com o mundo mais do que deveria. Mas hoje eu quero te pedir, Senhor, dai-me força, dai-me coragem para bater contra o mundo, para desaforar esta realidade, lutar pela minha santidade, lutar contra cada pecado, sendo dos pequenos, dos graves, dos grandes pecados, para que Tu seja glorificado na minha vida.
para que tu seja honrado na minha vida, para que eu, Senhor, não me torne fonte de morte para os outros, que eu não seja fonte de morte no meu casamento, no meu relacionamento, que eu não seja fonte de morte no local onde convivo, de trabalho, de estudo, que eu não leve os outros ao pecado, mas que eu seja fonte de vida, que eu seja fonte de vida onde as pessoas podem se aproximar, e ao se aproximarem do meu coração convertido, se aproximem do teu coração apaixonado. Ensina-me, Senhor, a lutar contra a vaidade, contra o orgulho, contra a arrogância, a soberba, a autossuficiência, o julgamento, a fofoca, os olhares de cobiça, a inveja, Senhor, dos bens dos outros, da vida dos outros. Ajuda-me, Senhor, a ter um coração manso. Ajuda-me a vencer a ira, a impaciência. Eu te peço, Senhor, vem, Espírito, vem tocar o meu coração e levantar-me de toda prostração e abatimento para uma vida nova, para uma vida em Cristo Jesus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é a minha vez, agora sou eu. É a nossa hora de morrer para o mundo e viver para Deus, de tomarmos uma decisão decidida, determinada, de lutar contra todos os pecados, contra tudo aquilo que ofende a Deus, que entristece Deus, mas muito mais do que isso, tudo aquilo que gera morte e morte eterna na nossa vida. Mais uma vez, digamos ao Senhor no refrão: na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: o céu é o sentido da sua vida. Assim seja. Amém. Irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.